Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Deixa já aberto aí. E vamos orar primeiro, depois nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Deus, na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco neste culto, meu Pai. Meu Deus, precisamos mais de Ti neste culto, Senhor. Senhor, até aqui Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos, Te exaltamos, apresentamos sacrifícios espirituais ao Senhor, meu Pai. Mas neste momento, meu Deus, é o momento de nós entender e ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nesta noite, Jesus, que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, que não seja, Senhor, aquilo que eu quero, mas seja o Teu Espírito, Senhor, falando com nossas vidas e com nossas almas, Senhor. Meu Deus, porque precisamos de Ti, precisamos se alimentar da Tua palavra, precisamos nos limpar da Tua palavra. É por isso, Senhor, que neste momento, Senhor, vamos aqui ouvir a Tua voz e entender qual é a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, continua, Senhor, conosco neste culto. Continua, Senhor, nos enchendo com a Tua graça. Continua nos enchendo com a Tua presença. Continua, Senhor, derramando a alegria, Senhor, para nossas almas, meu Pai. Meu Deus, é o que Te pedimos nessa noite. Que nenhum impedimento, que nenhum embaraço, que nenhuma seta, que nenhum dardo, que nenhuma obra do inimigo venha, Senhor, estar no meio de nós, ó Pai. Meu Deus, eu Te rogo, Senhor, que as obras do diabo, Senhor, que se tiver algum demônio, Senhor, ao nosso redor, nesse meio, repreenda, Senhor, e lança longe no inferno, meu Pai, em nome de Jesus. É o que Te pedimos, ó Deus. Guarda a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. É no nome de Jesus que Te pedimos. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir Mateus 7. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 24. Glória a Jesus. Mateus 7, 24. Glória a Deus. Vamos meditar nesse texto. Louvado seja Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e com ímpeto bateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comprá-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, eu Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa a palavra aberta aí que nós vamos andar um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, glória a Deus, aonde Jesus, Ele está ensinando, né, os seus discípulos e a multidão. E Jesus está ensinando alguns sermões do monte, né, que é muito conhecido aí por muitos, né.
onde Jesus vem dar vários ensinamentos, né? E um desses ensinamentos foi o qual que nós lemos, né? Jesus, ele ensina os seus discípulos primeiro para depois ele praticar os milagres. Porque nós entendemos o quê? Que tem muita gente que quer praticar milagres, mas não quer aprender. E Jesus, ele primeiro ensinou os seus discípulos para depois praticar os milagres. E Jesus, ele está ensinando aqui, como nós lemos, do versículo 24 até o versículo 29. Jesus aqui, ele está dando dois homens. Jesus, ele fala de dois homens aqui. Ele fala, primeiro, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o que edificou a sua casa sobre a areia. E Jesus, ele também dá dois ambientes. Ele dá um ambiente de areia e dá um ambiente rochoso. E duas situações que esses homens têm de diferente. A primeira situação, a primeira característica, vamos dizer melhor assim. O primeiro homem, ele é prudente. E o segundo homem, ele é insensato. E Jesus, ele começa falando no versículo 24, bem assim como nós lemos: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente. Quando nós entendemos em prudência, nós entendemos que alguém é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa cuidadosa. Todo aquele que é prudente, ele não é uma pessoa insensata, ele é uma pessoa que tem cautela naquilo que faz. E Jesus, ele está falando que esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele é prudente, ele não é insensato, ou seja, ele é cauteloso naquilo que ele está fazendo. Porque todo edificador, todo alguém, toda pessoa que constrói uma casa, ela tem que ter a prudência dentro dela, ela tem que ter a sabedoria dentro dela. Porque se ela construir a casa sem uma prudência, aquela casa lá na frente, ela pode desmoronar, ela pode cair, ela pode aparecer rachaduras, ela pode aparecer vazamentos, ela pode não ter a segurança se a pessoa não tiver a prudência. Então Jesus está falando que esse homem prudente, ele edificou a sua casa, primeiro, com atenção e com qualidade. Porque todo aquele que edifica uma casa, ele tem que ter a atenção e a qualidade. Porque se eu edificar minha casa sem a atenção de analisar o terreno, de analisar o fundamento que eu vou colocar sobre a minha casa, de analisar o material que eu vou usar sobre a minha casa, e se eu não tiver a qualidade de serviço para construir aquela casa lá na frente, ela pode vir a desmoronar, ela pode vir a cair, ela pode vir a aparecer rachaduras, ela pode vir a aparecer vazamentos. Mas Jesus, ele está falando aqui, esse homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E essa comparação que Jesus está dando, essa parábola que Jesus está dando, ele está falando acerca de cidades como a Palestina, que o povo daquela cidade, ela construía a casa em cima da rocha, pelo cuidado que eles tinham quando vinha a tempestade. Porque quando vinha a tempestade, se a casa não tivesse segura, se a casa tivesse sobre areia, aquela casa ela ia ser levada pelo vendaval, pelos ventos e pelos rios. Quando chovesse, quando viesse uma tempestade, aquela casa ia ser desmoronada. Então Jesus, ele está falando o quê? Ele está falando assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica. Ele não fala que esse prudente, ele só escuta, e também ele não fala que esse prudente, ele só faz obras ou pratica. Ele coloca os dois unidos. Todo aquele, pois, que ouve e as pratica. E por que
nós vemos Paulo falando o quê? Paulo ele fala assim, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, logo nós temos um firme fundamento, aonde a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, quando eu escuto a palavra de Deus e quando eu coloco ela em prática no meu dia a dia, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu coloco em prática no meu dia a dia, eu tenho um fundamento, que é a fé. Hoje nós vemos muita gente que tem muitas pessoas que até ouvem, como Jesus ele falou, ouvem, mas não praticam. Tem pessoas que nem ouvem a palavra de Deus. Tem pessoas que nem querem saber da palavra de Deus e nem querem examinar as Escrituras. Nós vemos em vários lugares, você entra na casa de alguém, a pessoa está lá com a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que vai proteger ela. Mas se ela não meditar, se ela não colocar em prática aquela palavra que está aberta ali, não vai fazer diferença nenhuma. A palavra vai ficar aberta e não vai adiantar nada. Muitos deixam a Bíblia pegando pó, muitos deixam a palavra de Deus na sua casa guardada. Mas Jesus está falando assim, que nós devemos ouvir e praticar a palavra de Deus. E por quê? Para que nós venha a ser o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vemos também, vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Glória a Deus. 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 3. Deixa um pouquinho aberto aí. Nós vemos também Jesus ele falando da rocha. Por quê? Jesus ele fala que o homem que ouve e pratica, ele é um homem que está em cima da rocha. Hoje muitos até ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Quantos nós vemos entrando e saindo do culto, entrando e saindo do culto, e não pratica aquilo que está sendo falado? Se a palavra de Deus fala que eu devo perdoar, se a palavra de Deus fala que eu devo perdoar, eu tenho que praticar ela. Mas quantos ouvem no culto, você tem que perdoar, aí sai do culto, a pessoa não perdoa? Quantos ouvem a palavra dentro do culto, você tem que orar, aí sai do culto, a pessoa não ora? Quantos a palavra de Deus fala, você tem que amar, mas sai do culto, não ama? Quantos a palavra de Deus fala, você tem que jejuar, você tem que vigiar, mas sai do culto, não pratica isso no dia a dia? Então Jesus está falando que esse homem prudente, ele ouve a palavra e a pratica. E quando ele ouve e pratica, ele coloca a sua casa em cima da rocha. E essa rocha, apóstolo Paulo fala quem é, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, olha como Paulo fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Olha Paulo falando, pela graça de Deus que foi me dada, eu pus como um sábio arquiteto um fundamento. Ou seja, porque todo alguém que constrói uma casa, ele coloca um fundamento. E Paulo está falando que ele é um arquiteto que está construindo um fundamento. E ele ainda fala assim, ó, e outro edifica sobre esse fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo.
Então Paulo está falando assim, eu coloquei um fundamento. E esse fundamento que eu coloquei é Jesus Cristo. E Jesus ele está falando que aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, o fundamento, o próprio fundamento, a rocha, é Jesus Cristo. Então nós temos que construir o nosso fundamento na palavra de Deus. Porque se Jesus é o verbo, ele é a palavra para nossas vidas. Mas nós vê tanto lugar que as pessoas não abrem nem mais a Bíblia. As pessoas não tiram mais tempo para meditar na palavra de Deus. As pessoas têm tempo para comer, as pessoas têm tempo para dormir, as pessoas têm tempo para trabalhar, as pessoas têm tempo para fazer tantas coisas, mas não têm um tempo para tirar para meditar na palavra de Deus. E apóstolo Paulo ele está falando, o fundamento que eu coloquei é Jesus Cristo, mas veja como cada um está edificando sobre esse fundamento. Como que você está edificando esse fundamento? Como que eu estou edificando esse fundamento? Como eu estou edificando? Porque em cima de todo fundamento tem uma casa. Em cima de todo fundamento vai ser construído uma casa. Louvado seja Deus. Abre 1 Pedro. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro fala. Então todo o fundamento, ele é construído, ele é preparado para construir uma casa. E olha o que Pedro ele está falando. Conclui aquilo que Paulo também está falando. Ó, deixando pois toda a malícia, todo o engano e fingimentos, invejas, murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ó o versículo 5. Vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então Pedro ele está falando assim, irmãos, desejem afetuosamente o leite racional. Desejem meditar mais na palavra do Senhor. Desejem comer mais da lei do Senhor. Porque se vocês desejarem isso, vocês têm um fundamento, que é a pedra viva que foi reprovada pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Essa pedra viva que ele está falando é o fundamento Jesus Cristo. Para eu ter Jesus, eu tenho que meditar, praticar a palavra de Deus. Aí ele fala assim, vós também sois casa espiritual. Vós sois também pedras vivas, edificada casa espiritual. Então, peraí, Jesus ele está falando lá, aquele que ouve, aquele que pratica, eu vou assemelhar um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, peraí, essa casa espiritual somos nós. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, nós somos casa espiritual. E por isso que Paulo está falando, veja como que cada um está edificando a sua casa sobre a rocha. Porque se eu não ouvir e não praticar a palavra de Deus, a minha casa espiritual vai ter rachaduras, vai ter problemas lá na frente. É essa a preocupação de Jesus, é essa a preocupação de Pedro, é essa a preocupação de Paulo. O nosso dever é tirar um tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo a palavra. Mas como que você vai entender se você não medita?
Como que eu vou compreender a palavra de Deus se eu não tiro tempo para ela mesmo? Aí muita gente fala, mas eu não sei ler. Peraí, mas você não sabe ler, mas você sabe ouvir. E se você sabe ouvir, hoje tem várias tecnologias para você ouvir a palavra de Deus. Então, não tem desculpa para o homem e para a mulher de Deus colocar desculpa, eu não tenho, eu não consigo. Consegue sim, porque Jesus ele está ordenando. Jesus ele não está falando assim, não, vocês podem. Não, Jesus está falando, vocês devem. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que meditar. Quando nós lemos também, lá em Salmo 1, é muito bem claro, né? Salmo 1 fala assim, ó. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita na sua lei de dia e de noite. Então Salmo 1 está falando, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor. E não só tem prazer, mas ele medita dia e noite na lei do Senhor. Hoje as pessoas não querem saber mais da Bíblia. As pessoas não querem mais tirar tempo, organizar tempo para meditar na palavra de Deus. Não é necessário que nós venha ter tempo para a palavra de Deus. Como que nós estamos construindo a nossa casa? As pessoas hoje, elas têm a Bíblia dentro de casa. Muitos têm a Bíblia dentro de casa, mas só escuta. Mas a Bíblia está falando para ele fazer e essa pessoa não faz. A Bíblia está falando para ela fazer e essa pessoa não faz. Então nós entendemos o quê? Se eu não praticar, eu não estou cumprindo a palavra de Deus. Por isso que nós devemos meditar nela de dia e de noite. O que Pedro falou? Ó, desejai afetuosamente o leite racional da palavra. Quando nós meditamos na palavra, nós estamos se alimentando. Porque a palavra não é uma leitura diária, como muitos falam. Nós lê revista, nós lê outdoor, nós lê livro. Mas quando eu medito na palavra, eu estou dando aquela palavra a ter poder sobre a minha vida. Quando eu coloco meditação, quando eu medito, eu estou ouvindo e tentando entender aquilo que está escrito. Mas quando eu leio e esqueço daqui para frente. Eu leio, mas eu nem lembro o que eu li. Leitura é isso, você lê um livro, mas você não lembra tudo que você leu. Mas a palavra você tem que ser meditada para, como Davi falou, o salmista falou, escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então muitos estão pecando por quê? Se afastando do evangelho por quê? Muitos estão fracos espiritualmente por quê? Porque não está comendo, não está bebendo o leite. Muitos estão anêmicos espiritualmente por quê? Por quê? Abre lá a Bíblia, leu, nem meditou, só leu dois versículos, fecha a Bíblia e vai embora. Mas quando nós abrimos a Bíblia para entender ela, aí a diferença acontece. Aí as coisas começam a acontecer. Agora, quando eu leio a Bíblia, como eu estou lendo bula de remédio, como eu estou lendo revista, não vai adiantar nada, porque a Bíblia tem que ser meditada. Eu tenho que sentar, tirar 1 hora, meia hora, 40 minutos e falar, aqui agora eu quero entender o que está escrito aqui. Aí as pessoas falam, eu não conheço, eu não entendo. Eu leio, eu não entendo. Porque está lendo de maneira errada. Está buscando de maneira errada.
Mas quando eu meditar na lei do Senhor e ter prazer em meditar nela de dia e de noite, aí sim vai começar a produzir fruto dentro de mim. Agora as pessoas hoje, muitos, abre a Bíblia, aí lê lá, aí daqui a pouco nem quer saber mais da Bíblia, nem lembra a palavra que leu. Toda a palavra que está sendo pregada aqui, ela tem que ser guardada lá fora. Toda a palavra que está sendo ouvida, você está ouvindo. Toda pregação, você ouve uma pregação, você tem que guardar aquela pregação. Se você medita na sua casa de manhã, você tem que guardar aquela palavra no dia. Então é isso que Jesus está falando. Todo aquele que ouve, pois, e pratica. Não adianta só ouvir, tem que praticar. Tem que edificar a sua casa sobre a rocha. E Jesus ele fala do outro homem. Jesus ele fala do homem insensato. Ele fez o que? Ele ouviu. Ele ouviu a palavra. Só que o que aconteceu com aquele homem? Ele não praticou. Aí Jesus falou assim, aquele homem que ouviu e não praticou, ele colocou a sua casa sobre a areia. Ou seja, sobre o fundamento que não é Jesus Cristo. Então se ele colocou sobre o fundamento errado, aquela casa está mais suscetível a cair. Por isso que você vê hoje muita gente afastada do Evangelho, muita gente desviada. Por quê? Porque só ouvia, mas não colocava em prática. A palavra falava, você tem que orar, a pessoa nem orava. A palavra falava, você tem que jejuar, a pessoa não jejuava. A palavra falava, você tem que vigiar, a pessoa não vigiava. Então ele ouvia, mas não praticava. Então a casa dele estava sendo edificada sobre a areia. Aí quando veio a luta, quando veio o vento, quando veio a tempestade, quando veio os rios, aquela casa caiu e nem se levantou. Por quê? Porque não tinha força. Então por isso que Jesus está preocupado e falando para os discípulos, vocês ouvem, mas vocês praticam. E tem aquele também, tem aquela pessoa que ouve um dia, aí pratica, aí depois nem quer saber mais da Bíblia, só quer fazer a obra, praticar, só quer. Mas Jesus está falando que tem que ter o conjunto, tem que ter o conjunto, porque a fé sem obras é morta. Tem que ter fé e obras. Fé, ouvir, obras, praticar. Mas o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Está fazendo obra, está evangelizando, está pregando, mas não tira um tempo para ganhar a alma dele, para limpar ele mesmo. Então, Jesus está falando, vocês têm que estar em dois, ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Abre Tiago aí, vamos ler o que Tiago falou. Glória a Jesus. Tiago. Louvado seja Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, e quando ele se vai, logo se esqueceu do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então Tiago está falando assim, irmãos, não sejais só ouvinte,
Vocês vêm para o culto domingo, vocês vêm para o culto segunda, vocês vêm para o culto terça, vocês vêm para o culto todo dia. Mas vocês estão vindo, mas quando chega lá fora, vocês não estão praticando. Irmãos, não sejais somente ouvintes, mas seja praticante. O que adianta você vir para o culto, mas só ouvir, mas não ter a prática no seu dia a dia? Irmãos, não sejais ouvinte, mas cumpridor da palavra. Porque se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. O que Tiago está falando assim? É aquela pessoa, olhou para o espelho, viu o seu rosto. Aí quando ele vai embora, ele se esquece do que viu. Então, Tiago está falando assim, Paulo está falando assim, irmãos, não sejais ouvintes, porque quando vocês são ouvintes, vocês até ouvem, mas vocês estão esquecendo daquilo que vocês ouviram. Então o homem de Deus e a mulher de Deus, ela tem que ser ouvinte, sim, e praticante. Ela tem que meditar na sua palavra de dia e de noite, para ser bem-aventurado. Por isso que Paulo fala, veja como cada um está edificando a sua casa. Veja cada um como está edificando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão. Contemplou o seu rosto natural no espelho, mas logo que ele foi, ele se esqueceu do que tinha visto. Então o ouvinte, ele é assim, ele senta no culto, ouve a palavra de Deus, vai embora, nem lembra o que foi pregado, nem medita no que foi pregado, ele não guarda aquilo que foi ministrado, ou ele ouve dentro de casa, mas as coisas fizeram aquela palavra sumir do coração dele. Por isso em Mateus 13, vamos ler Mateus 13 que Jesus falou também. Mateus 13 fala assim, ó. Mateus 13, glória a Jesus. Mateus 13, versículo 18. Mateus 13, versículo 18. Está escrito assim, ó. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, aquele que foi semeado nos pedregais, ele ouve a palavra de Deus, até recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra de Deus, e logo se ofende. E foi semeado entre os espinhos, é até aquele que ouve, mas os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então Jesus está falando assim, irmãos, ouve a palavra. Filhos meus, Jesus está falando, filhos meus, ouve a palavra e pratica. As pessoas, hoje nós vemos muito, as pessoas não querem mais. As pessoas não querem mais tirar tempo para meditar na palavra de Deus. Acha que meditar na palavra de Deus é abrir 5 minutos, ler um versículo. Eu meditei, já está tudo bem no dia. Mas meditar na palavra de Deus é mais profundo, é se sentar, parar um minuto e examinar as escrituras. Por isso que nós vemos muita gente saindo do evangelho. Por isso que nós vemos muita gente que não lembra da palavra quando está no culto, porque só ouve, mas não quis nem saber da palavra. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós devemos meditar o nosso dia a dia. Nós devemos ter desejo pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus não é só para meditar, não, nós devemos praticar aquilo que ela está falando. Por isso que hoje o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra é buscar
a entender aquilo que está sendo pregado ou aquilo que você está lendo na sua casa. É buscar compreender as Escrituras. Ah, mas eu não tenho. Se nós temos tempo para tanta coisa, nós temos que tirar um tempo, 1 minuto, 40 minutos, meia hora para a palavra de Deus. Nós temos que tirar tempo para a palavra de Deus. Nós temos tempo para casa, carro, família, tudo. Mas nós não vamos ter tempo para a palavra, que é o principal. E ele fala lá em Tiago, ele fala assim, ó: irmãos, atentai para a lei perfeita da liberdade. Ou seja, quando ele está falando de lei, ele está falando de palavra. Por quê? Lá em 1 João está escrito assim. Lá em 1 João está escrito assim, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Irmão, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então João está falando assim, irmãos, este mandamento, essa lei, qual salmista está falando? Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita na lei de dia e de noite. Essa lei é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos rejeitando a palavra de Deus, nós não estamos edificando a nossa casa espiritual na rocha que é Jesus Cristo. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos edificando a nossa casa espiritual, nós estamos apresentando sacrifícios espirituais a Deus. Por isso que o dever do crente é meditar na palavra de dia e de noite. O dever do crente é tirar momentos para a palavra de dia e de noite. Não tem tempo para abrir a Bíblia, mas escuta. Abre lá o áudio, coloca uma palavra ministrada só para você escutar ela, entender a palavra, ouvir a palavra de Deus. Mas medita. Não rejeite a palavra. Muitos estão deixando a Bíblia pegando pó, perdendo página. Está terrível. As pessoas não estão cuidando da palavra como deviam cuidar. E por quê? Porque não se preocupam em conhecer a Jesus. Não se preocupam em conhecer o fundamento. Não se preocupam em conhecer a rocha. A rocha é o fundamento. E nossa casa tem que estar em cima desse fundamento. Para ela estar, medite na palavra de Deus. E não só medite, pratique a palavra de Deus. Aí vai vir o vento. Jesus falou, vai vir o vento. Vai vir a tempestade, vai vir o rio, mas aquela casa vai ficar firme. E por quê? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, logo eu tenho o escudo da fé. Mas não adianta eu ter só o escudo da fé, eu tenho que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para poder se defender dos ataques do inimigo. Porque se vir o inimigo, e eu tiver só escudo, ele pode me atingir. Mas se vir o inimigo, eu tiver o escudo e a espada, eu vou se defender com o escudo e atacar com a espada. Por isso que Jesus ele falou para Satanás quando veio tentar Jesus no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a defesa do homem, da mulher de Deus, é meditar na palavra de Deus. Quando Satanás vir, vai na palavra, ele cai por terra na hora. Por isso que muita gente anda confusa, não sabe se está certo, não sabe se está errado. Um prega isso ali, outro prega isso aqui, outro fala isso lá. Medita na palavra de Deus que você vai entender o que é certo e o que é errado. Aí as pessoas estão confundindo, se afastando, se enfraquecendo, porque confiava no homem, mas não confiava na palavra. Ouvia o conselho mais do homem, mas não ouvia o conselho da palavra. Aí veio a tempestade, veio a luta, o homem não estava lá para ajudar ele nem ela. Aí Jesus falou, tá vendo? Você ouviu o conselho do ímpio, você ouviu o conselho do amigo, você ouviu o conselho do pastor, mas não ouviu o meu conselho. Por isso que ele fala, salmista, bem-aventurado o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Tem gente que ouve conselho mais do ímpio, mas não ouve conselho da palavra de Deus. Ouve conselho de um, ouve conselho do outro, ouve conselho do mundo todo, mas não dobra o joelho para perguntar: Jesus, e o teu conselho? O que o Senhor quer para mim? Qual é a direção? Me mostra, tá certo ou tá errado? Aí as pessoas estão confusas, o diabo está entrando na mente, porque não tem defesa. O diabo está atacando e a pessoa só se enfraquecendo, desanimando, e porque não tem defesa. Mas quando nós meditamos e desejamos comer deste alimento, beber desse alimento, aí sim nós vamos produzir fruto. Por isso que Jesus falou assim: aquela semente que foi semeada pelo semeador, ela deu fruto. Uma produziu 60, outra produziu 70, outra produziu 100. E o salmista fala no capítulo 1 que aquele que medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual produz o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Então, se eu medito na palavra de Deus, a minha vida vai ser frutífera. Eu vou dar fruto para o reino a todo momento. Mas se eu só escuto e não pratico, não adianta de nada. Então é essa palavra que o Senhor deixa para nós nessa noite, para que nós não sejamos insensatos, não só ouçamos a palavra de Deus, mas vamos praticar ela. Aquilo que ela está falando, faça no seu dia a dia, faça no seu trabalho, faça na sua casa. Não sejais só ouvinte, como aquele homem que se esqueceu de quando olhou para o espelho. Não esqueça da palavra, mas saia daqui praticando a palavra de Deus. Muitos vão ouvir essa mensagem e Jesus está falando: pratique a palavra de Deus. Seja ouvinte e também praticante desta palavra. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus deixa nessa noite. Amém? As palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor? Glória a Jesus. Oh, meu Deus, obrigado. Senhor, meu Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Jesus, que essa palavra seja guardada no nosso coração, meu Deus, e nos ajuda, Senhor, a praticar ela todos os dias da nossa vida, Senhor. Meu Deus, não nos deixa ser um homem insensato, mas nos ensina a ser um homem prudente, Pai. De ouvir, de ter tempo para ouvir ela, não deixar essa palavra, Senhor, espalhada pela nossa casa, mas sim aberta em nossas mãos para praticar ela, para ouvir ela, Senhor. Meu Deus, guarda aquilo que foi ministrado em nossos corações nessa noite e que faça produzir frutos em nossas vidas, meu Pai. Te agradecemos por este culto, Senhor, aqui. Encerramos e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Glória a Deus.